Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. No nosso caso, duraram 6 meses, então a gente não pode falar que durou pouco. Você está chegando no último episódio da primeira temporada do Híbrido Cast. Então, nesse episódio, o que eu e o João fizemos? Não recebemos nenhum convidado e a gente achou melhor ser entre apenas família, eu e ele, trocando sobre tudo que a gente ensinou e tudo que a gente aprendeu. Então a gente falou de todos os convidados que passaram por aqui e qual foi a principal mensagem que ficou com a gente e a gente conseguiu refletir. Então é um ótimo resumo, você vai pegar todo e qualquer tipo de informação possível nesse episódio. Espero que vocês gostem e curtam o último episódio da primeira temporada do podcast. Valeu, galera. Galera, e é com muito orgulho e satisfação que nós anunciamos o nosso último episódio dessa primeira temporada, que foi um sucesso, e eu só tenho coisas boas e lembranças boas de todos os convidados que nós conseguimos trazer aqui para vocês, de todos os episódios que eu e o Marcos conseguimos abrir. Então, Marcos, qual que está sendo essa sensação, esse sentimento de dever cumprido? Olha, eu tô super feliz. Pular da minha casa, na qual... João Vitor, vamos entrar, não vamos entrar. Liga o ar, tá calor. Entrou a conexão e não tá acontecendo. Pra estar no estúdio, ter a Dux, ter a Bold por detrás desse projeto, acreditando na gente. A correria que a gente fez, real, pra fazer isso acontecer. Porque as pessoas pensam, você tá olhando aí, você fala... fato, né, que vocês tiveram uma galera que ficava ligando pras pessoas, agendando. Qual foi o nosso processo? Foi eu, o Marcos, a Bárbara, que é a nossa gestora de mídia, e só, mas gente, ninguém. stalkeando as pessoas, tipo, manda no direct, dá like no próprio direct que mandou, fala, você viu essa mensagem? Depois vai no comentário, e aí, conseguiu ver minha mensagem? Quem quer faz por onde? Eu e o João, acho que dois jovens empreendedores que mostram que você, educador físico ou você, nutricionista ou qualquer pessoa que tem o seu sonho, se você fizer por onde, as coisas elas conseguem acontecer. E no episódio de hoje a gente quer mostrar um resumo do que a gente aprendeu e do que a gente ensinou. Então a gente vai começar com os 5 episódios, resuminho, que a gente ensinou para vocês terem tipo pontos que podem colocar em prática. E depois dos episódios, o que a gente aprendeu. Então, quais os pontos? Eu vou já levantar a bola. No primeiro, que a gente falou da gordofobia, um episódio até polêmico, vários comentários, vários shares, me julgaram o João, é natural isso acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer, não vou dar uma de, eu não sabia, estava mexendo nesse tópico, achei que nada aconteceria. Politização da saúde, né? O que eu vejo, e me fica mais claro após os comentários e repercussão desse episódio, as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Elas ainda não estão abertas a não levar para o pessoal. E aquilo, elas não conseguem enxergar assuntos como indivíduos e sim sempre levantando uma bandeira de um coletivo. E foi o que a gente bateu nesse episódio. Foi. É do tipo, tente olhar para essa situação de um ponto de vista apolítico, por mais difícil que seja. Ontem eu estava jantando com o João e com a esposa dele, foi complicado até esse momento, porque a gente começou a falar de política. E aí eu perguntei sobre como era o clima no momento Bolsonaro-Lula, o que tinha acontecido. E aí entrou o assunto de Alexandre de Moraes. E aí eu vi a esposa dele já entrando no modo agressivo, de defesa de time. Eu falei, Nath, você não precisa. Se retira da situação e utilizando conceitos morais, filosóficos, você consegue analisar sem necessitar ser, por exemplo, igual a gente está do time rock and roll, se vocês não perceberam hoje, AC/DC Ramones, tá? Comenta aí o que você é. Você é mais Ramones ou AC/DC? Então, esse primeiro episódio deixou claro isso, e eu continuo achando, acho que você continua achando que não adianta você... Uma das pessoas que até é um plug com isso menos health, ele falou, existe um termo técnico que é o obeso metabolicamente saudável. Existe isso. Isto quer dizer que obesidade não tem correlação direta com piora da sua insulina e aí... aumento da mortalidade. Mortalidade cardiovascular, aumento da sua pressão. Tudo isso que é a síndrome metabólica
tem alta relação com obesidade. Sim. Então, ele falou, obeso metabolicamente saudável, ele é misleading, ele te engana. E ele é momentâneo, ele é por um período. É Você isso. não consegue manter um obeso metabolicamente saudável por muito tempo. Por muito tempo. Uma hora esse pedágio vai ficar muito caro e você não vai conseguir mais reverter isso. E lembrando, do mesmo jeito que a gente... Esse foi um dos nossos aprendizados, eu acho. Que a gente acha que você glamourizar a obesidade, o que seria glamourizar a obesidade? Colocar uma pessoa extremamente obesa na frente da capa de uma revista, como se aquilo fosse, não por ela estar na frente da revista, e muito mais a mensagem que se é passada. Sim. Não porque aquela pessoa não mereça. Total. Só porque ela está obesa. Qualquer pessoa ou pode porque estar ela na está frente gorda. da capa de uma revista. Mas aquilo levanta uma bandeira de que Qual é a mensagem a ser passada ali dentro? É do tipo, existem obesos que são metabolicamente saudáveis, mas isso é temporal, é nítido que as pesquisas mostram que ao melhorar, existe um alto índice de relação com piora na sua qualidade de vida e saúde e aumento da obesidade. A gente também não acha que você colocar uma pessoa extremamente magra ou com um corpo completamente construído em base de anabolizantes é a forma de você dizer, este é o padrão de beleza. Concordo plenamente. A gente falou sobre isso, mas vocês simplesmente escolheram ignorar. Então, acho que esse é o takeaway desse episódio. Eu diria, se remova da situação sempre antes de levantar uma bandeira. É sempre complicado quando você fala de assuntos quentes. Gays, envolve política, aborto, fat shaming, tudo isso religião, sociedade. Essa nova questão do você é woke, não é, você acordou, critical race theory, tudo isso puxa para a defesa do coletivo e não para pensamento do indivíduo. Então, a minha dica para você é saia da situação, tire a camiseta do time e veja, a falta foi cometida ou não. Se foi cometida, levanta o cartão. Perfeito. Que bonito que falou. Ó. Depois a gente... esses são os episódios que nós gravamos, eu e o Marcos, que a gente tentou trazer algum tipo de informação rica e, vamos dizer assim, aplicável, né? Funcional para você sair já com algum tipo de ganho nesse episódio. O outro foi como ficar grande da maneira certa. Eu acho que tem até uma correlação nisso, a gente saindo desse episódio de gordofobia para como ficar grande, porque é aquilo, ficar grande por si só, ganhar peso na balança é fácil. O que você precisa fazer para ganhar peso? Você se entope de tudo que você quiser entupir, diminui seu nível de atividade e não faz um treino de hipertrofia. E aí, galera, sim, você vai ficar grandão, você pode dar... É aquilo, você vai usar a desculpa pra tudo. Vou comer essa pizza hoje com esse sorvete porque eu tô em fase de ganho. Na verdade, nem fase de ganho, eu tô em bulk. A gente deu um exemplo de um carinha que tinha uma academia com a gente, Zé, em Penápolis, que durante os 5 anos que eu morei lá e que o João morou lá, ele sempre falava que ele tava em bulk, que não, vou fazer cut, que não sei o que é o cut. Mas nunca viu o cut acontecer. Então, isso também as pessoas precisam entender que você ficar em um percentual de gordura acima, por exemplo, homens de 20%, por muito tempo, não é saudável isso. Você vai ter uma piora aí, dependendo do tempo que você fica e dependendo da quantidade de gordura que você acumula, isso pode ser prejudicial e pode demorar muito tempo para você reverter esse quadro. Qual é o nome daquele influenciador? É Jeff Said? Que fez... Não, o Jeff Said é o fitness Qual model. o nome daquele? O Tem Prime, um outro cara. Fit foi to o primeiro. Fat to Fit. Não, que foi o primeiro. É esse, o Jeff Said. Que fez o bulking e tinha sumido das redes sociais. E aí ele postou um vídeo, eu até te enviei o vídeo dele. Ele postou o vídeo que ele engordou e, tipo, ele sempre foi muito sequinho, tem o cabelo lateralzinho assim. Sim, loirinho, bonitinho. E o que aconteceu, gente? Ele sumiu simplesmente das mídias sociais. E quando ele voltou contando sobre esse período. Ele ganhou, acho que foram 25 pounds, 10 quilos. E o que ele fez? Leite, hambúrguer, socou, pizza. Ele simplesmente descontrolou. Ele começou com uma estratégia mais limpa. E ele, tô de bulking, lembra? A palavra tem poder, a gente falou nesse episódio.
tente falar como superávit, porque quando você pensa em bulking, você pensa em liberdade, comer o que quiser, pizza, day livre, tem todas essas conotações erradas, principalmente que no Brasil a gente pensa. E o que aconteceu? Ele teve que parar, abortar no meio, porque a pressão arterial, ele mostrou, tava batendo tipo toda vez 18/15. Meu Deus. E a gente tá falando de um cara de 26 anos. Meu Deus. Então, óbvio que eu acho que teve muita coisa ali dentro para essa pressão arterial Com certeza. bater no teto como bateu. Misturou. Mas existe uma forma, você fazer superávit calórico, no qual você vai de pouco em pouco acima da sua manutenção. A gente deu todos os... A gente falou, ó, em quantas calorias você aumenta da manutenção, qual é o percentual de ganho semanal na média da balança, se você passar o que você tem que fazer, qual é o tempo mínimo para o intermediário avançado e para um iniciante. A gente falou sobre estratégia de minicut rapidamente para eles entenderem minicut. É você conseguir diminuir bastante a sua água corporal acumulada, você voltar a percentual ter... de gordura também. Você vai diminuir o percentual de gordura, mas esse percentual de gordura é mais relacionado à água que você acumulou devido à quantidade de carboidratos que você está comendo. Você voltar a ter uma melhora na sua sensibilidade à insulina, voltar a você ter vontade de comer, então porque você não aguenta mais empurrar E melhora comida. da composição corporal. E você tem também uma melhora da composição corporal. Com certeza, esse ano, por exemplo, é algo que eu aprendi desse episódio, que eu vou fazer por mais tempo, porém eu quero colocar aí umas 4 a 6 semanas de um minicut para eu conseguir... Lembrando, minicut 2 a 6 semanas, então como o João falou, o que ele é? Ele é um déficit calórico pesado, você pode perder entre meio até 1,25 na semana, na média semanal. É legal falar que o treino cai, reduz, obviamente você está num déficit absurdo, você pulou, vamos dizer, de 4.100 para real 2.000 calorias, é um momento que você não desce progressivo, você dá um pau, e que até vai ser bem-vindo no começo, pelas primeiras semanas, ok? E o treino ele cai para 65%. A 75% do seu volume máximo de séries, tá? Sempre quando a gente fala de volume, não é a intensidade, e sim de séries, que é algo que as pessoas não conseguem Depois entender. a gente entrou na divisão do macro, então uma coisa é você falar em caloria para você ficar grande, outra coisa é você falar como você coloca esse macro. Que é o quê? Você controlar a quantidade de gordura. Sua gordura vai aumentar, ela deve aumentar para você ter um auxílio desse aumento de calorias vindo da gordura, porque 1 grama de gordura são 9 calorias. Mas essa quantidade de gordura tem um limite. Se você quiser saber, assista o episódio de novo. Mas, predominantemente, você vai ter um aumento maior de carboidrato com a sua proteína até mais baixa do que o normal, porque, de novo, você já tem muita muito energia nutriente ali. vindo do carboidrato, então dificilmente você vai ter Depois um catabolismo. ponto teu total é que sobrecarga constante você precisa durante o período de superávit estar treinando pesado e batendo seus recordes. Por quê, João? Porque você precisa direcionar todas essas calorias extras que você está consumindo para a sua musculatura, que é o tecido que você quer desenvolver, e não o seu tecido adiposo, é o seu tecido muscular. E você também está mais propenso a aguentar um volume, porque você tem energia ali constante no seu corpo, e quanto mais você... Nesse momento é um momento que a gente pesa mais no volume, então a gente passa até de 24 séries, que é difícil no ano, não tem nenhuma outra época do ano que eu passaria de 24 séries totais para um grupamento muscular. Então é interessante você ter isso daí. Outra coisa que a gente aprendeu, que eu e o Marcos não conseguimos, foi a nossa diminuição na atividade física, na atividade diária. Então assim, a gente malemar fazia cardio, conseguia do tipo, com um esforço grande, bater os passos, a gente ficava ali em 7.000, 10.000. Duas coisas contra-intuitivas que é legal você falar, porque me vem na cabeça. Você acha que durante o período específico de ganho de massa magra, superávit calórico, o famoso bulking, que você vai, caraca, eu vou comer muito, então vou ter muito nutriente, micronutriente, vitaminas e minerais. Você pensa, né? Pô, vou estar comendo muito, óbvio que vai dar para eu comer bastante variedade. Ponto 2, você acha, vou andar muito porque eu vou ter muita energia. E esses 2 pontos são completamente errados. Você não vai conseguir comer em variedade porque a sua profissão é enfiar nutriente para dentro. Então é sucrilhos. Você vai priorizar pão, macro e não tanto micro. Leite, farinha, massa. Nesse momento eu falei até, da Dux tem um produto que chama Solum,
que é um bando de vitamina, mineral, prebiótico, probiótico, enzima. Você precisa, Sabe aqueles... gente. É isso que eu vou escolher nesse momento, porque Esquece, você não comer um consegue... pepino. Você não consegue ter o... Agora, quem acompanha a gente nesse momento, a gente tá comendo um balde de salada. Você não quer gastar espaço na sua barriga para essas Você coisas não tem que não vai te apetite. dar... E não tem densidade calórica. Você vai para alimentos com alta densidade calórica para que você consiga bater essas calorias. E o ponto 2, que tanto eu quanto o João sentimos, é o nosso cardio foi pro chão, ficou um lixo. Você fica letárgico. Você tem Letárgico, muito carboidrato você não quer toda andar, hora. Você não quer... E aí o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o cardio, pelo menos começando uma vez na semana, depois 2. Muito Perfeito. mais como manutenção. Da sua saúde cardiovascular. Qualidade do P-ratio, do tipo, vamos fazer com que você ainda continue com uma sensibilidade à insulina boa, para que quando o nutriente entre, ele seja gasto da forma como a gente quer. Show. A gente falou sobre colocar o seu episódio. corpo no estado anabólico, então alguns hackzinhos, isso é legal ver que o João mandou bem nessa parte. E a gente falou do tipo, olha, esquece, se você não ficar entre 4 e 6 meses, menos do que isso, nem entre no período de fase específica de ganho, porque Perfeito. você não vai ver a coisa acontecer. É uma estratégia de longo prazo. Perder peso, ou seja, perder gordura, é muito rápido e muito fácil, e a gente aprendeu isso, porque eu saindo de 93 e o João de 98, a gente achou, caraca, estragamos nosso corpo, nunca mais vamos voltar a ser os mesmos, e... Em 3 meses a gente Aqui, perdeu ó, 10 quilos. tipo, Eu já muito tô em fácil. 89. Ok, Outro. o que a gente teve? Suplementos que você precisa e não precisa. Quais são os Hum. suplementos que você deveria investir, de fato? O que compensa? Quais suplementos que são balela, vamos dizer assim? Não é balela, mas Não devia ser sua prioridade. não se você devia tem ser sua recurso prioridade. limitado. Exatamente. Perfeito. Eu acho legal dividir. E a gente colocou também que como você utilizar, se você tiver o recurso financeiro e isso não for o seu problema, como você pode usar ele da melhor forma possível. Então vamos dividir. Suplemento para o ano inteiro, suplemento mais bias, ou seja, mais puxado para o superávit, e suplemento mais Perfeito. puxado para o déficit. Para aquela câmera, João. Não, não quero dar. Eu não quero dar Não? spoiler. Eu quero que a pessoa assista de novo o episódio. Ela Não, tem mas é bom dar o interesse. resuminho, pelo menos, senão a gente vai... Tadinho, vai ter que assumir. Vamos falar, ano inteiro. Depois você vai entender o porquê, a quantidade dentro do episódio. Ano inteiro, eu defendo. Vou me jogar aqui na... Para ano inteiro, whey, creatina, óleo de peixe, multivitamínico. Isso ano Vitamina inteiro. D3. E vitamina D3. Então, whey, creatina, multivitamínico, óleo de peixe e vitamina D3, isso é ano inteiro. Os que você não precisa se preocupar, mas que se você tiver o recurso financeiro e pode ser útil em algum momento da sua fase que você se encontra. Pré-treino, EAA, os aminoácidos essenciais, que mais que nós falamos? Beta-alanina, Esses são mais focados no perda de peso. Na fase perda de peso e, de novo, é aquilo. Se você tem recursos sobrando e você pode utilizar eles nesses momentos mais específicos, mas você pode entender melhor quais são os detalhes, quantidade, horário, momento que você pode utilizar eles. Confira esse episódio. Uma coisa, na fase de ganho seria o que eu utilizei, suplemento Hipercalórico. para hipercalórico. Tipo, para mim foi necessário. O João conseguiu manter. Tipo, Mas ele aquilo, vivia como um bezerro. Se você olhasse, era litros e litros de leite. Eu lembro de olhar. Era 1 litro, pelo menos 1 litro de leite por dia. Sucrilhos eu gastava muito. Porque, sei lá, eu consumia 300 gramas de sucrilhos por dia. Uma caixa, a grande, a maior que tem, são 690. Então é quase metade por dia. Então uma caixa Quase meia caixa de sucrilhos por Kellogg's, dia. tigrão azul bombando na sua casa. 690 gramas, pensar era Você 27 tava conto a com caixa. aquela bochechinha fofinha, Com né? leite, creatina e whey. É óbvio que Oh my ia God. dar um anabolismo Essa bizarro. lá. Só que era aquilo. O que a gente... Eu comia isso daí, gente. Eu não comia de manhã ou à noite assistindo Netflix. Nesse momento que eu fazia um consumo de literalmente... Dava 1.090 calorias. 1.091 calorias, para ser Entre mais antes preciso. e depois? Ou cada um era 1.090? Uma antes, uma Meu depois. Deus. Então, eu comia isso antes, esperava Puta 40 cara. minutos,
ia pra academia, já chegava suando, andando, né? Óbvio. Que Mas olha a diferença, se ele tentasse socar isso com o iogurte grego, ele já não conseguiria. Esquece. Por isso que o leite O eu leite tentei era- no iogurte grego. Porque eu não Esquece. digiro tão bem o leite, falei isso pra ele. Eu já Então, digiro e ele- maravilhosamente Mais bem. uma parada, dica pra vocês. Leite chocolatado, eu tomei muito durante esse tempo. Nem Que tem aqui. delícia. Ah, nem tem isso aqui. E eu mandava isso e ia treinar a perna, tipo, 2 horas, fazendo aquilo. Últimas semanas, Monks, a gente fazia 5 séries, começando com, tipo, crescendo carga com 6, cheguei em 7 plates no leg press para 8, 9 repetições. Então, do tipo, de novo, você vai acumular um pouquinho de gordura, que é normal, você precisa disso. Gordura é hormônio, mas a chance de eu ter canalizado toda essa cambada aí de nutriente, de macronutriente, de carbo, gordura e proteína para o músculo foi alta. Só Ok? para terminar essa parte de suplementos, principalmente no seu déficit, você vai estar buscando um docinho e isso faz com que sua adesão aumente. E a adesão é do tipo, pensa. Lembra que a gente sempre fala? Controle calórico, macro, timing, qualidade do alimento, suplemento, hidratação. Tem a base da pirâmide. Mas do outro lado tem uma coisa que controla tudo isso, que é a adesão. Se você não tiver adesão, esquece controle calórico, esquece tudo. O mais importante é se manter dentro da dieta. E para se manter, você vai querer ter prazer ao se alimentar. Então, temperar muito bem, você tem que sentir que você gosta daquilo que você está fazendo. A não sei que você seja bodybuilder, aí você quer comer plain, por quê? Você não quer ter chance de errar e querer comer mais. Mas como uma pessoa normal, a estratégia de bodybuilder não funciona. Faça sua comida saborosa, com qualidade, até para você comer devagar e se sentir saciado. E o que ajuda muito nesses momentos são os suplementos gourmet, os suplementos diferentes. Perfeito. A Dux tem vários para você poder entrar e você ter, principalmente, dá uma olhada, o tamanho da barrinha dele e o tamanho da minha barrinha. Você tem opções no qual eu tenho aqui 140 calorias. Aqui eu tenho 216. Então, no superávit maravilhoso, ou metade dessa barrinha, e no déficit, você tem uma opção menor, tem a tube também, que tipo, seria incrível para você. Tente ter esses mini momentos em que você se reconecta com o prazer que é comer. Porque lembra, gente, desde pequeno você associa comida com um momento de prazer. É impossível, de novo, a gente não tá aqui levantando a bandeira do bodybuilder. A gente quer que você fique bonito, pelado e seja uma pessoa comum. Posso contar uma coisa? E, então, você precisa utilizar... você não precisa comer arroz sem sal e frango cozido. Isso é bodybuilder, é o que ele falou. A gente quer ficar bonito pelado. É outro game. Fala. Ontem, o João, a gente tem o docinho da noite, né? Que é uma receita que se você quiser, vai no Rios da Bold. Ou, não, no YouTube da Dux, tá? Você consegue pegar o mingau anabólico. E a gente come ele 2 vezes no dia, pela manhã e à noite. E aí eu e o João, a gente tem tipo uma cerimônia no momento de comer. A gente tá tão no déficit, puxado, que esse momento é um momento, tipo, sei lá, é quase um momento religioso nosso. Você senta, você fica quietinho sofá, ali, você tira o celular de perto. Você quer não olha viver aquele momento. E aí, o João foi na dele, e eu, obviamente, estou no mesmo mindset que ele, eu entendi o que ele estava fazendo. E a Natália, a esposa dele, tipo, quer conversar, quer trocar ideia, e ficou tentando puxar conversa e o João mais quieto. Mas ela já estava conversando, o Marcos estava, sei lá, uma gralha. Ele já estava falando com ela. Eu vi que o momento dele estava ali e eu tentei puxar atenção pra mim. Só que ela queria falar com ele. Ela... e aí depois fala que eu não... Nossa, deu uma nele do nada. Ele levou do nada. E eu tentei ajudar. Eu falei, Nath, é o momento dele ali. Então assim, você tem que ter esses momentos pra continuar, são e ter adesão. Beleza, e aí pra fechar a gente teve o percentual de gordura que a gente precisa fazer. O lado negro de ficar seco o ano inteiro. Esse foi bem legal. Olha, muita informação. Esse foi um episódio mais visual, vocês vão ver que você precisa assistir, tá? Esse não dá pra ser só no Spotify, senão você vai ficar curioso. Verdade. Assiste ele no YouTube, esse episódio. Qual foi, assim, os takeaways? A gente falou de Settle Point, e na verdade que é uma zona. O que você aprendeu? Settle Point é tipo a sua margem. Isso foi legal, eu aprendi com o Marcos. Não é a margem, era a ideia antiga que as pessoas tinham. Que você chega num ponto limite do tipo, depois disso é só gordura que você acumula ou depois disso é só gordura que você perde. E, na verdade, existe uma margem
que você suporta. Então, depois desse set point, não é um ponto específico, e sim uma margem. Na verdade, gente, tudo, tanto para treino quanto de nutrição, tudo funciona à base de margens, tá? Você nunca vai conseguir ser exato. Nós somos biologia, é uma coisa orgânica que muda. Então, tanto para volume, uma coisa é o volume do Marcos, o máximo dele vai ser um pouquinho mais, o meu vai ser um pouquinho menos para certa musculatura. E a gente tá sentindo essa semana que a gente tá treinando junto muito isso, né? E você vai ter isso, é normal. No costas eu virei pra você e falei, João, tô sentindo. Você falou, caraca, eu não tô sentindo nada das minhas costas. E no perna é uma merda. Então, assim, isso que eu aprendi nesse episódio foi que determinados... não vou nem usar biotipo, porque não existe muito isso, mas determinados corpos, né, diferentes corpos, têm essa margem... Que se sentem confortáveis. Tem tanto de percentual de gordura elevado, e aí acima disso o corpo começa a jogar sinais pra você. Para de ter fome, você já tá gordo, tenta se mover mais. E para baixo de um certo percentual de gordura, ele faz o contrário. Coma mais, você está me fazendo passar fome. Tente ficar mais parado, você já não quer atender o telefone, você não quer se mexer, você quer ficar encostado. Nosso corpo é incrível. E isso e é muito maneiro. E a gente aprendeu que o quê? Talvez o do João é 1, e a zona dele a gente estava discutindo, talvez seja muito menor o percentual que ele atura ficar gordinho ou que ele atura ficar muito seco. Então a zona dele é mais... E a minha, ela é mais, só que eu começo a ficar mal muito cedo com o percentual de gordura baixo, porque ele já é mais alto. Sim. A gente fez até em body, agora pode revelar, porque esse é o último episódio. Dele, quanto deu no bioimpedância? 3%. Já primeiro ponto, parem de acreditar e não precisem ficar focados no ponto em si do embody, e sim se a tendência está descendo, que é o que você quer ver. E o meu deu 7%. Tipo, eu não tenho 7%, ele não tem 3%. Perfeito. Mas é nítido que o João se mantém melhor, com mais facilidade, no percentual de gordura menor do que o meu. Isso é algo que é também relevante as pessoas falarem, que sempre o Marcos teve a mesma qualidade muscular e foi tão seco, aparenta tão seco quanto eu. E quando você faz o embody. Faz o embody. As pessoas storage antigamente foi em lugares diferentes. Era sempre 3%, era sempre 3%. Como é que eu vou usar isso? Não é real isso. Então, o que o Marcos sempre fala é, use o mesmo método. Então, eu preciso utilizar de novo a embody daqui a um mês, depois de novo a embody daqui 2 meses e assim por diante. E aí, existem outras formas de você medir a sua gordura que seja mais acessível. Para fechar, a gente falou sobre a pirâmide do natural. Então, saca aqui, ó. Se você é natural, você tem 2 escolhas. Você pode ser natural e grande. Ou você escolhe ser natural e seco. Se você é grande e seco, você não é natural. Fechou a pirâmide para você. É isso, esse episódio foi sobre isso. O que mais? A gente matou, então, acho que os nossos episódios... Como fazer... não, teve também. Como fazer um melhor déficit, que foi o nosso primeiro episódio de inauguração. Que a gente abriu foi meio over the place. All over the place, não teve muito um tópico definido, mas eu acho que o que você pode falar para as pessoas de como fazer melhor um déficit agora que você já passou pelo segundo, então você realmente tem mais bagagem. Já tô mais pro final. A gente falou até sobre isso ontem, né? Que você me agradeceu por causa do seu ventre preso que você tava. Eu sempre fui muito bem no banheiro. Tipo, isso foi algo que eu desde que me conheço por gente. Então eu tenho uma boa frequência, enfim, uma boa escala Bristol 4. Quem conhece isso vai saber. E aí eu comecei a ver uma piora drástica nisso. E com o Marcos do tipo, ele tá mais apertado, né, nesse momento. Ele começou a apertar a porca antes do que eu. E eu confesso que eu do tipo, falei, não, eu vou começar a seguir também. E melhorou do tipo, em 2 dias, mudou completamente. O que você fez? Eu comecei de fato a aumentar o volume de salada. Eu tava comendo fruta e legumes, então é aquilo, eu comia do tipo tomate, uma mãozada de tomate e um pepino, depois outra hora era cenoura e tomate. Ou seja, gente, ele já estava inserindo os verdes e um pouquinho de fruta, era uma maçãzinha. Qual foi a diferença? Ele viu, eu montava o meu prato e era um saco desse que já vem prontinho, lavado de salada, no final, e como não tinha carbo, porque o carbo era salada, eu parei com a batata baroa, parei com arroz, e as refeições minhas dessa semana são só 50 gramas, pra vocês terem noção. É uma rodela e meia de batata baroa.
eu peguei pra fruta ser o meu carbo pra ter tipo a sobremesa. E qual fruta eu fui? Pro blackberry, que é Amora. amora, que se você olhar metade do carboidrato da amora é fibra. Fibra vai acontecer o quê? Você não consegue digerir. Ela vai facilitar o trânsito intestinal. Sim. E aí você pulou de 30 para quanto que você me leu ontem de fibra? 68, não foi? sem considerar a salada, né? Que eu não Gente. logo tomate, eu não logo nada da salada. Então, assim, e isso, de fato, me dá até mais tranquilidade para eu conseguir puxar e A gente acalmou muito. permanecer muito mais tempo nisso. Eu consigo manter. Se eu repetir ontem o que nós fizemos ontem, Monks, eu consigo ficar por facilmente mais tempo. E você viu, eu tô perdendo peso ainda. Então, Tá. E da forma certa, muito 200 pouquinho. gramas. Então, o que eu quero é chegar até o momento que eu não vou ver mais o peso na balança E aí alterar. iniciar os 10 dias. E aí eu vou iniciar os 10 dias, entendeu? Então eu acho que aí você vai falar, pô, João, vocês estão de brincadeira, né? Comer um downside, né? Um lado ruim disso. Você comer do tipo, por dia, 2 refeições com 200 gramas de amora, é quase meio quilo de amora por dia. É caro, eu sei disso. Mas você tem a opção, de repente, de ir para melancia, melão, são frutas mais acessíveis, não tem tanta fibra, mas pode te dar um volume legal. Mamão, E prazer e saciedade, é isso que a gente prazer tem que e pensar. saciedade, perfeito. O que a gente fazia? Pegava um pozinho de whey, de cookies and cream. Eu fazia pegava o muito. Fresh Whey, o Fresh Ele, Whey Fresh deles, nossa. Que é salada de frutas, né? Que era... São 2 wheys gourmets. Eu pegava às vezes também chocolate avelã, jogava em cima, salpicava com essas frutas, era um bowl de frutas com isso. Explosão de sabores, já aviso pra vocês muito e ele bom. também. Nossa. Beleza, fechamos esse, agora vamos pros episódios. De Eu abro convidados. 2, você 2. Vou tentar fazer sempre relação. Tá. Eu vou começar com quem? Muito rápido e o que eu aprendi. Eu vou começar com o Clark e com o Arthur Aguiar. Então, por quê? São gente como a gente que mostraram que se é possível. Com o Clark você aprendeu como eu e o João queremos ser no futuro. O cara já tem 60. 60 anos e parece nitidamente que ele tem, sei lá, 40. E ele mostrou que às vezes você tem que fazer, não porque você gosta de fazer, mas porque você gosta de ficar bonito pelado. Então, Sem reposição hormonal. sem ele reposição já hormonal, falou, sem... O cara é natureba, ele é neritim total, mas ele faz acontecer. Ele é literalmente eu e o João envelhecendo. Ele faz todos os hacks, faz exposição ao frio, toma os suplementos que vão ajudar, são precursores de testosterona, né? Que treino vão e ajudar. nutrição. Treino e nutrição sempre on point. E há quanto tempo ele faz isso, João? Exatamente. É aí o segredo. E a constância. Já fazendo a virada pro Arthur Aguiar, ele, como vocês perceberam, começou o planejamento individualizado comigo e com o João. Que, aliás, se você tem interesse, é só você ir atrás. A gente faz esse trabalho específico. E ele veio de uma linha low carb, demonização de certos grupos alimentares. Tipo de E alimento. foi muito complicado. Até as Porque ele tem um perguntas- chefe, né? Ele tem um chefe em casa que também tem essa linha e começou a questionar índice glicêmico, índice... E a gente foi legal, porque eu falei pra ele, sabe qual é o principal do trabalho com você? É você passar com esse megafone que você tem para as pessoas comuns que essa ideia de nutrição como punição não é algo sustentável nem saudável. Você deve comer de tudo um pouco, seguindo uma regra de 80% dos seus alimentos devem ser para nutrir o seu corpo e 20% deve ser para permitir a sua mente a ter momentos de prazer. Perfeito. E se você vê o episódio, você vai ver já a diferença dele em poucas semanas, quando ele gravou o episódio com a gente, ele tinha literalmente 1 semana e meia de trabalho com a gente. E você viu a alegria dele e o quanto ele aprendeu em pouco tempo em reeducação alimentar, que era o que a gente queria bater com ele. Então, Liberdade, né? Liberdade Liberdade. de escolha e, enfim. foi esses bem dois legal. foram legais. Fala um pouquinho o que você conseguiu pegar com o Júlio e o André. Que são outras duas pessoas normais de caminhos completamente diferentes. O Gorila e o André. O Júlio, ele é um bodybuilder que tá aí, ele escolheu, né, o bodybuilding como o esporte dele, como a vida dele. É uma figura polêmica É desse uma meio. figura polêmica, ele faz jejum, gosta de fazer jejum, enfim, é um cara que tá aí buscando, batalhando para conseguir o seu espaço, né, no esporte, que, poxa,
enfim, não dá Fala muito tudo pra que ele gente. pensa. Fala tudo que ele pensa. É um cara mais reservado. Mas também. vai ser legal pra você ver a gente confrontar ele com a ciência do que a gente pensa E o em Bro relação Size. e o que a gente tem em relação ao Brasil hoje de ideia de treino e Perfeito. nutrição. Então, vai ser uma boa troca. A em gente alguns vai abordar momentos. vários assuntos que vocês queiram. A gente não tem medo, né, de perguntar certas E coisas. você vai ver que a gente perguntou. André, o que a gente conseguiu aprender? Cara, o André é mais um episódio de ensinamento de vida, né? De como você conseguir Foi muito maneiro. ter uma família, ter, né, filho pequeno, conseguir se dedicar tanto ao esporte, ter aí mais de Ter um 600... corpo sempre baseado em franquias. performance. Uma coisa você vai ver que ele não liga pra estética, ele fala, cara, a estética do meu corpo é a consequência do esporte que eu estou fazendo naquele momento. Então, ele já chegou, vocês vão ver fotos dele com mais de 100 quilos na época do CrossFit, agora ele tentando quebrar a barreira dos 80. Que a gente pode pegar um link com a Bia também, que é o Com a mesmo Bia tipo de Neres, que aprendizado. também foi uma triatleta, né? O que é legal ver da Bia, gente? Você é mulher, se eu não me engano, 52 quilos e tem tipo uns 50 e tanto de altura. Você pode Pequenininha. comer 4.600 calorias, E ainda sendo continua que seca. parte dessas calorias é uma lata de leite condensado por dia. E aí, recado para todo mundo, mas isso não é saudável. Você vai dizer que a Bia Neres não é saudável? Aí que fica complicado. O que é a escala de saúde para você? Perfeito. E aí o questionamento vem, né? Se ela não fizesse isso, talvez não seria saudável. Por quê? Ela ia ficar subnutrida. Ela é assim. Como você fala para uma menina, uma mulher de 50 quilos, 1,50 e tanto, para consumir 4.600? Come brócolis? Você vai falar para ela? Faz de brócolis? Exato. Com volume, né, de treino. Ela falou, gente, a gente perguntou qual é a sua rotina de treino. Tem hora que ela faz 4 sessões de treino no dia. Ela tem que fazer sessão de fortalecimento, sessão de hipertrofia. Ela sempre escolhe 2 modalidades das 3. Então, assim, é um volume de treino bizarro e o André consegue trazer isso em como administrar, na verdade, o seu tempo, né? Então, você precisa ter... A gente aborda também isso tanto com a Bia quanto com o André em relação qual é a dinâmica com a família, qual é Foi o bem legal isso. tipo de conversa, enfim, qual é o contrato que você faz com a sua própria família para que isso não desande, porque isso é extremamente importante para você continuar com tesão, continuar Seja qual for o seu esporte, com a cabeça se você entra ali. muito a fundo crossfit, musculação, Total, Montes. triatlo, pega a dica deles para como fazer esse equilíbrio para que todo mundo continue bem. Teve 2 nutris, o Paulo e a Isabela, que é legal o quê? Nesses episódios você vai entender que não existe uma única linha de nutrição, assim como não existe uma única linha de treino. Existem diversas formas de você chegar no mesmo objetivo e não é tão preto e branco a resposta do tipo, eu quero... As pessoas sempre perguntam pra gente, eu quero ter o melhor shape, botar meu melhor shape possível. Aí o João, vamos lá. Beleza, ok. O melhor shape possível, se você quer uma maior quantidade de massa magra e menor quantidade de gordura, qual a resposta? Treino de hipertrofia. Mas eu odeio academia. Acabou, você já respondeu. Eu e o João não vamos falar pra você, você é obrigado a fazer o treino de hipertrofia. Você vai ver com eles trocando ideia sobre nutrição, que não é assim, do tipo, você é obrigado a fazer isso. Não, você não é obrigado a fazer nada. Se pra você a cetogênica é o que funciona, você sabe que você tá abrindo um pouco de mão da massa magra que você conseguiria colocar. Pelo efeito anabólico do carboidrato. Mas você não vai conseguir colocar? Não, você vai conseguir colocar. Porque Talvez você não tem seja. adesão a isso. Então, tudo cai por terra, como o Marcos disse, toda aquela pirâmide da hierarquia da nutrição cai por terra se você não consegue aderir àquela pirâmide. Eu vou Então, deixar agora você falar dessa pessoa que você vai amar, Ben Yans. O que a gente conseguiu pegar dele? Cara, o Ben Yen, sei lá como que a gente pronuncia. É Ben Yans. Yans. Ele é um cara que bate muito na parte da biomecânica, então é Foi legal muito maneiro. você entender que de fato existe regras que você precisa seguir para escolher os seus movimentos, os seus exercícios, e também existe o outro lado da moeda, como o Marcos até colocou no episódio, dizendo, por exemplo, ele é um cara que não vê muito sentido você fazer
uma puxada vertical com a pegada fixa. Ele fala, não, eu gosto da puxada vertical, desde que você tenha a sua pegada solta naqueles handlezinhos, naquele pegador de cabo. Então, ele traz muita ciência por detrás da biomecânica. Então, qual é o ponto de inserção de cada musculatura naquela articulação? Como você consegue, de novo, trazer o melhor ajuste, pequenos ajustes para você ter a melhor extração daquele estímulo. Então, eu consegui mostrar isso para o Marcos em muitos momentos. Bizarramente. De posicionamento, pegada. Então, é um cara super maneiro que trouxe... Que é muita das coisas que eu já utilizo no meu treino, eu aprendo com ele. E foi um prazer enorme trazer ele no nosso episódio. É o tipo de episódio que você, como eu, por exemplo, eu sou muito mais nutrição do que treino, João é muito mais treino que nutrição, né? Se você quer entender o porquê do exercício, e às vezes se perguntar, nossa, esse exercício não funciona para mim, é um episódio que você vai entender claramente como montar sua seleção de exercício, o porquê talvez certos exercícios não funcionem e porquê tá na hora de você atualizar o seu conhecimento e talvez conseguir conversar com o personal. A gente sentiu muito isso semana aqui em São Paulo. O João foi corrigido diversas vezes. Foi. Qual eram os motivos? Amplitude de movimento, correto? Você vê que o profissional que para na página 1, quando eu falo na página 1, é a página que eu parei quando eu formei. Quando eu me formei... Você ouviu isso também na faculdade? Eu ouvia e eu acreditava nisso. Tá. Eu já cheguei a orientar pessoas do não tipo... fazer isso. Você pode agachar profundo desde que o seu joelho não passe a linha do pé. É do tipo, mas biomecanicamente isso é impossível. Se você seguir a regra do seu corpo, você não consegue fazer isso. Se você agachar naturalmente, como que uma criança então agacha e fica com o joelho para frente da ponta do pé? Então, assim, existem questionamentos que eu acho que eles não tiveram deles próprios, tipo, não, mas deixa eu entender por que isso, deixa eu entender a mecânica dessa articulação, como que a gente funciona, o que é amplitude, por que a amplitude é importante para um treino de hipertrofia, quando você deve utilizar, quando você não deve utilizar. E isso mostrou uma formação de profissionais que eu diria muito superficiais, rasos. Eles estão replicando um senso comum do tipo que não tem, ele não vai conseguir mostrar isso pra gente, do tipo, tá, mas por que eu não posso ir então com a ponta, com o meu joelho? Ai, porque isso pode gerar... Não, mas você tá falando pra que população, em qual contexto tá sendo isso? Eu não vou colocar uma pessoa obesa que nunca agachou na vida, mandando ela agachar com Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que corrigiu você disso, eu vi ele auxiliando uma pessoa fazendo leg press, e ele colocou carga, era um senhor mais de idade, e ao invés de trabalhar ganho de força com amplitude de movimento... Que é o que ele precisa. Que é o que ele precisa. Por que o tiozinho se limita, Mox? Porque ele não consegue mais agachar. Perfeito. E aquilo ali só está limitando ele mais. Ele ficava fazendo assim, ó. E aí ele, ótimo, é assim mesmo. Quando tinha uma pessoa ali, tinha uma plataforma de levantamento, e aí a pessoa estava fazendo um terra com uma forma que tinha, no mínimo, eu bati o olho, eu corrigiria ela no mínimo em 3 pontos. Mas é o que o mercado está acostumado a ver. Ele falou, ótimo. Tá ótimo. Então, assim... É triste. Foi legal ver a ciência nesse episódio. Legal. E aí eu puxo a ciência para 2 outras pessoas que a gente recebeu, que é o Lancha Jr. e o Menno Helsman. Então, pensa que o Menno Helsman é um cientista lá de fora e o Lancha é um professor de universidade daqui. Então, foi muito legal ver pessoas que começam a frase com não é minha opinião, eu formo... Os estudos dizem, sim, e por isso eu acho. Os estudos dizem, e por isso eu acho. Surra de nutrição com os dois. Então, você vai entender todas as... O menos quebrou a nossa cabeça em diversas coisas do tipo... Dieta cetogênica, você pode ter a mesma quantidade de hipertrofia anabolismo. São várias... A quantidade de proteína por quilo corporal. Adoçantes. Adoçante. Então, tem várias coisas que até foram contra o que Janela a gente fala. treino. Janela de treino. Então, foram coisas que fez com que, de novo... abriu nossa cabeça e também, por outro lado, te dá uma certa segurança do tipo, existe uma margem
né, de segurança. Por mais que Super. eu não talvez concorde com ele ou isso nos estimulou a realmente ver, porque é interessante falar que existem dois tipos de cientistas. Os que se intitulam como cientistas e que se baseiam em estudos totalmente enviesados. Esses caras que nós trouxemos aqui, Mox, eles se baseiam em meta-análise. O que é meta-análise? É um conjunto de vários estudos. É onde o consenso científico tá, né? É onde o consenso científico tá. O que é consenso científico? Tá, eu falo que isso faz bem e eu falo que isso faz mal. Quantos estudos controlados mostraram que faz bem? Tiveram 15. Yes. Quantos mostraram que faz mal? 14. Então você não tem uma conclusão. Total. É do tipo, o consenso ainda, a galera tá perdida. Agora, mostrou-se que de 15 mostraram que deu certo, 2 ou 3 mostraram que não deu certo. Então essa coisa, isso que vocês estudaram, provavelmente há grande chance de funcionar. E aí algumas pessoas, o que eles pegam? Isso do que não deram certo, 3 que não deram certo, e tentam embasar a opinião deles em cima desses 3. Ou agachar profundo, a amplitude completa, todas essas coisas geralmente se baseiam em cima de estudos que mostram que é degenerativo, um monte de coisas, só que existem 30, 100 estudos mostrando que é benéfico, entendeu? Eles aí mostraram, que tá. de novo, você vai entender com ciência sobre nutrição, vale muito a pena esse episódio. João, de forma bem rápida, Alfredo Neto, Gabriel Arones e o Marcelo Mendes. O que você pegou de cada um? Filho, tá? Depois no final. Falo dele também. Daqui a pouco. Esses 3 são basicamente jovens, gente como a gente, jovens que gostam de viver essa vida do mundo do treino, de nutrição, de entender, de seguir e promover, tentar trazer uma influência positiva da forma deles, que eles enxergam esse mundo do treino e da hipertrofia para as pessoas que seguem eles. Então, se você quiser no Alfredo, você vai entender bodybuilding natural. Perfeito. E entender um pouquinho de dieta, treino e como mesmo, quando a vida te coloca situações adversas, você consegue, através do treino, ter o foco e achar um caminho. Com o Marcelo Mendes, você vai entender como ter 12 horas de trabalho sendo um profissional de TI, com esposa e filho. Ainda tem 2 horas por dia para treinar 2 treinos e fazer todas as suas refeições em dia. E também Gabriel Arones sobre hormonização. Você vai entender um pouquinho de como ir para esse caminho, quando decidir, 14 anos depois de treinar. E no Gabriel você vai entender um pouquinho sobre a dieta flexível e como começou isso no Brasil. E ele foi uma das pessoas que levantou a bandeira. Tem um canal no YouTube. Flexible, alguma coisa, que eu não lembro o nome agora, com mais de 1 milhão de inscritos. Então, assim... E ele faz o dia de alimentação de famosos, do The Rock, bem legal. do Léo Santana. Então ele coloca teste. É legal você ver. E aí, para você que você adorou falar com ela, Marcos Filho e Steph. O que você tem aí desses 2? Foram 2 convidados, assim, que, de novo, como a gente abriu esse episódio dizendo, a gente teve muito orgulho de poder trazer a mensagem deles para o pessoal do Brasil. Né? Então, eu acho que foi muito maneiro. Ela, não somente os feitos de performance dela, né? Então, o que ficou guardado na minha cabeça, quando ela tinha 52 quilos, ela chegou a agachar com 215 quilos, 220 quilos, o que é um absurdo, tanto quanto uma mulher que venceu diversas barreiras, né? E do tipo, tem uma capacidade de fazer acontecer, como a gente disse aqui no começo do episódio. Passou por períodos difíceis em relação à empresa que ela construiu, com os relacionamentos que ela criou dentro dessa empresa, tanto amoroso quanto pessoal ali. Então, assim, é uma mulher que a gente admira muito. E 25 vezes campeã de powerlifter. Títulos a mundiais. Única mulher a levantar mais do que 4 vezes do seu peso corporal. Terra. É do tipo, surra. Agora boxeadora. Boxeadora, tá socando. Nas outras mulheres. E Fili. Marcos Fili é um cara que a gente também, de novo, foi um dos nossos
uma das nossas inspirações. Peço desculpas já pelo episódio, você vai ver que ele ficou um pouquinho cortado. A gente ainda quer voltar com ele e fazer Perfeito. um pouco melhor em relação à transmissão. Até eu e o João, a gente não sentiu que a gente conseguiu puxar do jeito que a gente gostaria. Tava muito atrasada a conexão, muito atrasado, a gente sabe se a qualidade da câmera dele tava muito alta ali. Mas fizemos de tudo e deu para salvar. Ele é o cara que fez uma transição do CrossFit para o mundo do bodybuilding do jeito dele, né? Que ele levanta a bandeira do bodybuilding funcional, functional bodybuilding, que ele ainda tem alguns elementos elementos cardiovasculares, vamos dizer assim, de alta intensidade, curtos. Exercícios não tão convencionais. Ele trouxe também, ele abriu a nossa cabeça em relação da época do CrossFit dele, o porquê que ele não seguia tanto a metodologia do CrossFit e foi mais para uma outra linha que também existia, né, do mundo funcional. Dá muita dica para você que assiste a gente, é crossfiteiro e quer entender como performance, como comer e o que treinar. Ele fala esses pontos especificamente que a gente sabia que você queria ouvir. Perfeito. A gente até perguntou de alguns behind the scenes, né, sobre o Dave Castro, sobre o Greg Glassman, o que ele acha sobre tudo isso. E como você look good, move well. Então, muito parecido com a gente, mexa-se bem e aparente bem. Como ele faz isso hoje em dia para ele ter o corpo dele? Tentamos pressionar ele enquanto a relação de percentual de gordura, de como ele se mantém seco daquele jeito. Você vai ver a gente pressionando várias vezes e eu e o João continuamos com uma interrogação. Nesse episódio não temos uma resposta para você. E acho que isso é o resumo desses últimos 6 meses ao lado de vocês. Eu quero agradecer de verdade, mais uma vez. Dux, obrigado por confiar em 2 jovens sonhadores aí. Bold, vocês também, marca que a gente se identifica e ama muito. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que em breve a gente volta com uma segunda temporada socando ainda mais. Porque a gente está muito empolgado com o que a gente fez. João, eu tenho muito orgulho de estar com você ao lado dessa jornada. Eu amo você. Você Obrigado. Não é só um parceiro de negócio para mim. Você é um irmão que me ensina diariamente, que começou e acreditou em mim bem no passado. Morou num quartinho de empregada no Rio de Janeiro. E eu ver hoje em dia, tipo, a gente aqui, com uma marca nossa, realizando um sonho nosso, tipo, me dá uma emoção real. Agradeço total esse tempo, essa confiança, você não ter largado minha mão e eu não ter largado a sua. E agradeço vocês também de acreditarem na gente. Obrigado, eu faço das suas palavras as minhas. Com certeza, hoje em dia, eu consegui... Você abriu mão de estar com pessoas acima de você para você ir buscar. Eu sinto que você sofreu isso por um momento para que eu chegasse até você. E hoje em dia, eu acho que uma das formas que eu tento me esforçar hoje em dia é tentar subir o nível, elevar o nosso nível para que eu tente te puxar e não só você me puxe. Então, esse é um projeto que eu também tenho muito orgulho, eu acredito muito e tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, porque é algo que a gente gosta. Muito. É algo que a gente pode trazer pessoas de diferentes nichos, trocar de igual para igual, mostrar o quanto a gente cresceu nisso. A quantidade de vezes que quando a gente terminava o episódio a gente falava, caraca, que maneiro a gente trocar com um cientista desse de igual para igual, de poder fazer perguntas que ele falava, caraca, boa pergunta. Não são 2 meninos bobinhos na minha frente. Não são 2 meninos bobinhos, então eu acho que, de novo, a gente quer que essa mensagem de você, do treino de hipertrofia feito de uma outra visão, com uma outra forma, com outro objetivo, é possível. E o quanto a gente consegue simplificar essa mensagem, eu tenho muito orgulho disso, dessa empresa que a gente criou, dessa logo linda, disso daqui, então... E agora, para você nessa aberta, tá na aberta aí? Estamos na aberta? Eu vou pedir um favor, eu quero que você encaminhe esse episódio para pelo menos uma pessoa, é o seu compromisso comigo e com o João. Eu quero bombar de comentários esse último episódio, se você ficou até o final. E eu quero ouvir de você. O que você achou dessa jornada? O que você achou dessa empreitada? Porque se você der essa força, se você encaminhar para uma pessoa, se você bombar o comentário, as marcas que estão com a gente
vão querer continuar, porque isso não é uma empreitada financeira, e a gente vai continuar com muito carinho, amor e tesão a trazer esse tipo de trabalho para vocês. Muito obrigado pela confiança de coração. Espero em breve nós dois aqui sentados com mais pessoas de peso para trazer informação e ciência para você. Valeu, galera. Valeu, galera. Um beijo.